Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Jesus, nosso irmão e mestre, por mais esse momento damos graças, por mais esse momento agradecemos pela oportunidade abençoada de estarmos reunidos entre irmãos, entre amigos, para mais uma vez buscar o caminho do aprendizado, a busca da melhora íntima, para que possamos melhor estender a mão, mais preparados para todos aqueles que necessitam, que estão ao nosso redor, ou que porventura chegarão para nós. Que possamos estar sempre dispostos na continuação dessa busca de aprendizado, e agradecemos a espiritualidade amiga pelo amparo e proteção, pelos nossos mentores e guias, por estarem conosco em todos os momentos, nos ajudando, intuindo, nos corrigindo e nos mostrando o caminho certo a seguir. A espiritualidade que está hoje aqui conosco, assim como nós, para aprender. Que sejam todos bem-vindos e que possam buscar e colocar em prática tudo o que aqui aprendermos, assim como também tentaremos. A todos os aqui presentes, agradecemos pela oportunidade de podermos estar reunidos e, na certeza do amparo maior, damos início à nossa noite de estudos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez, a gente faz aqui a leitura do Livro dos Espíritos, que é o primeiro da codificação, e a gente segue sempre a sequência de questões, independente de quanto a gente consiga ler em cada segunda que a gente se reúne, e podem ser feitas perguntas a qualquer momento, né? Independente se é sobre as questões que estão sendo lidas ou alguma dúvida que porventura alguém tiver e quiser perguntar. Aqui nós temos folhetos que podem ser levados para casa com vários assuntos sobre o Espiritismo, não precisam ser devolvidos. Temos livros ali dentro também para ser emprestados, quem quiser pegar. O banheiro fica aqui na primeira porta, no lado esquerdo. Quem quiser pegar água ou necessitar tomar água, pode fazer um sinal, a gente alcança, ou quiser pegar aqui também. A gente vai fazer a leitura do Evangelho para darmos início aos estudos. Capítulo 5. Causas anteriores das aflições. Mas se amares nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que aparecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e as dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles
sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos de todos os modos? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não há podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, a virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ser uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser na anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é o que fizemos o mal, se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito na outra. É uma alternativa que ninguém pode fugir, e em que lógica decide que de parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à vista primeira parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então a gente estava vendo nas questões anteriores, né, de segunda passada no Evangelho, as causas dos sofrimentos, né? Então a gente, a título de exemplificação, a gente sempre cita que em torno de 80% do que a gente está passando atualmente são escolhas nossas dessa encarnação atual que estamos vivendo. E em torno de 20%, só a título de exemplo, né? Não que seja exatamente essa porcentagem, são coisas que não dependem das nossas escolhas dessa vida atual. São coisas pelas quais a gente já vem, já traz esse resgate, ou em determinado momento da vida surge essa expiação, esse momento em que a gente tem que colher algo e que não depende da escolha que a gente fez nessa vida atual. Então, a que se deve isso? Né? Se deve a vidas anteriores. Caso contrário, está bem explicado ali, né? Como se justificaria crianças que vêm já com problemas de saúde, defeitos físicos, pessoas que desencarnam tão precocemente e vários outros tipos de expiações e dificuldades que as pessoas passam no decorrer de suas vidas e que não dependem das suas escolhas. Então, se Deus é justo e bondoso e você acredita em Deus, como você explicaria isso? A única explicação é através da reencarnação. De outro modo, não teríamos explicação, né? Nenhuma religião consegue explicar isso se não for resgate de vidas passadas. Então é isso que quer dizer essa parte do Evangelho, né? Que aqui ainda diz se somos punidos. Né?
na verdade, Deus não pune, Ele criou as leis perfeitas e imutáveis desde o princípio. E essas leis não mudam. E essas leis acontecem automaticamente. Então não é que Deus está punindo, somos nós nos punindo por erros que nós cometemos e os quais teremos que resgatar. Assim como se plantarmos o bem, colheremos o bem futuramente, se plantarmos o mal, colheremos as consequências disso que nós plantarmos, né, no futuro. Então essa é a explicação dada pelos Espíritos. Pessoal, nós vamos dividir com vocês então algumas mensagens que chegaram. Geralmente chegam então nos dias de estudos, quarta e quinta, ou em outros dias às vezes, também na segunda já chegaram. E nos estudos da mediunidade, que são na quarta e quinta, e nas segundas no nosso estudo, como hoje, né? E vou compartilhar, aproveitando que ontem então era o Dia dos Pais e talvez alguns não tenham visualizado nas redes onde foram postadas essa mensagem que chegou ontem então, através do Antônio, que é o meu mentor. É uma mensagem que foi posta então para o Dia dos Pais. Eu vou compartilhar com vocês, depois a Cris vai compartilhar mais uma. A que chegou ontem, então, diz: Feliz Dia dos Pais. Neste dia, gratidão é um sentimento profundo de todos os filhos e filhas a todos os pais do mundo. Também lembremos aquele que disse: haja luz. Pai nosso e de nossos pais, é também Pai de Jesus. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, também prestamos louvor a Deus Pai da humanidade. Antônio. E essa próxima mensagem que a Cris vai ler é uma psicografia que veio num dos dias de estudos, então, dos nossos dias de estudos. E essa mensagem foi uma das mensagens que chegou, então, informando e nos dando a possibilidade, nos permitindo a iniciar o atendimento espiritual, que é o atendimento que nós fazemos, então oferecemos nas segundas-feiras a partir das 6h15 até mais ou menos 7 horas. Nós temos atendimento fraternal e o atendimento espiritual, então. Então quem quiser, quem souber de alguém que precise, que esteja passando por momentos difíceis de saúde, né? Então, que queira ter esse atendimento, nós estamos fazendo na segunda-feira. Então, essa mensagem tem a ver com essa permissão. Então, como o Derli falou, é uma psicografia que foi recebida no dia 5/8/2021, aqui no lar, através do Derli, e foi o mentor da casa, então, o Antenor. Queridos irmãos, abraço a todos vós. A caminhada nova se aproxima e queremos que saibam que estamos convosco. Hoje e sempre, pois, sabemos o tamanho do comprometimento de todos. Hora nova, boa nova. Chega o momento do novo passo por muitos almejados, mas a conquista é desta casa e lar abençoado. Muitos os procurarão, mas somente pelo fato de curiosidade. Muitos os buscarão, mas a falta de fé não está junto por acaso. O grande atraso e barreira é sempre a falta de fé e a incredulidade. Muitos apontarão, mas não tomem por mal. Esses irmãozinhos menores sempre precisam de amor, luz e conhecimento. Isso está em vós e podemos repassar. O novo caminho que os espera é pedregoso, mas somente árvores que dão frutos recebem pedradas. Amem, agora ainda mais. Esse irmão, por quem me comunico, aceitou levar, mesmo não estando em sua programação, essa nova necessidade aos sofredores. Seu aprendizado conosco teve êxito e hoje estamos comunicando a todos o que será de agora. Este aparelho agora mais sensível está preparado
preparado e desbloqueado para emanar quantidade maior de energia, possibilitando fatos maiores. Nada, porém, se faz sem fé. Quem os buscar terá em si a necessidade da fé para que seja beneficiado. Muitos buscarão, mas não estarão no momento do auxílio. Muitos buscarão, mas não estarão e nem necessidade têm de buscar. Mas os que buscarem com fé e o momento for chegado, receberão. Não deem importância para os dedos apontados para vós, críticas, dúvidas e até mesmo indignação de muitos. Infelizmente, até mesmo dos mais próximos. Sejam como até agora foram, perseverantes. Estaremos a seguro convosco em todos os momentos. Muitos foram escolhidos, muitos não aceitaram. Se faz a hora. Assim desejamos o sucesso à nova caminhada. E contem com o amparo grandioso e orgulhoso de todos nós. Estamos no caminho do amor. Sigam sempre conosco. Com amor, o amigo de sempre antemão. Então, nós estamos na questão 993 e o assunto é expiação e arrependimento. 993. Não há homens que não têm senão o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? E a resposta: já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que, nesta vida, não tem senão o instinto do mal, terá o bem em uma outra. E é por isso que ele renasce várias vezes, porque é preciso que todos avancem e atinjam o objetivo. Somente que alguns em um tempo mais curto e outros em um tempo mais longo, segundo o seu desejo. Aquele que não tem senão o instinto do bem já está depurado, porque pode ter o dom do mal, ter o do mal numa existência anterior. Então, a existência atual é sempre a melhor a que estamos vivendo, né? Todas as existências anteriores a gente estava em progresso. Nessa atual também estamos. Então, nas outras anteriores nós nunca fomos melhor do que somos agora. Nós estamos sempre em progresso, em evolução. E o tempo que leva é individual de cada um. Uns, essa jornada é mais rápida, outros é mais demorada, outros estacionam. Depende do grau daquilo que tem que ser melhorado em cada um, do nível de evolução e o número de existências também que já tivemos, de encarnações, né? E tem alguns que são progresso mais lento e outros mais rápido, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Todos nós temos espíritos protetores, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio, né? Eles estão ali para nos auxiliar quando necessário, mas sem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, quando nós nos negamos a praticar o bem, nós nos afinizamos energeticamente com energias negativas que atraem espíritos negativos. Então, em consequência disso, nós vamos praticar atos negativos e vamos retardar esse progresso, né? É isso que quer dizer essa questão. 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Resposta: sim, ele as reconhecerá sempre, e então sofre mais, porque sente todo o mal que fez, ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar de seus sofrimentos. Mais cedo ou mais tarde, eles reconhecerão o falso caminho no qual estão empenhados e o arrependimento virá. É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos, e que vós mesmos podeis também trabalhar. Então, não é porque passa para o lado da espiritualidade que você vai mudar do dia para a noite, né? Quem é mal aqui e passa para o lado de lá, pode, ao ver
a realidade daquilo que fez e de que a vida espiritual é a vida verdadeira, pode vir a se arrepender de seus atos aqui, né? Porque aqui eles tinham uma visão restrita ao mundo atual físico em que vivemos. Mas tem muitos espíritos que passam por outro lado e continuam e não querem melhoramento, né? Então esses espíritos, eles são usados nos umbrais para serem perseguidores de pessoas que outros espíritos que estão lá como chefe usam. Então esses espíritos que não querem mudar. Então, quando isso acontece, muitas vezes eles podem levar centenas de anos nessas missões no umbral, fazendo o mal e tentando prejudicar as pessoas, principalmente os que estão encarnados. E só mudam quando há uma interferência da espiritualidade através de uma reencarnação compulsória, ou então quando eles se arrependem, né? Nós já tivemos várias visitas desses irmãozinhos que são trazidos pela espiritualidade a título de aprendizado, e alguns, bem poucos, a gente conseguiu convencê-los a se arrepender e eles aceitaram a ajuda. Outros não, eles só vêm, ameaçam e querem continuar, dizem que não vão mudar e querem continuar naquela existência atual que eles estão no mundo espiritual, nas regiões umbralinas, né? Então, assim como aqui na Terra, há o livre-arbítrio lá também. E quando a pessoa é mal aqui, geralmente ela passa para o outro lado e dificilmente vai mudar da noite para o dia por suas atitudes, porque desencarnou, né? Somente se ele já tem uma consciência para isso, né? Mas a maioria ainda continua obstinado na vingança e em prejudicar as outras pessoas. 995. Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? E a resposta: há espíritos que não se ocupam com nada útil, estão na expectativa, mas sofrem, nesse caso, proporcionalmente, e, como devem ter seu progresso em tudo, esse progresso se manifesta pela dor. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas tendes entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Então, como podemos ver, no mundo espiritual, não difere muito do nosso planeta aqui, né? Então, tem pessoas que se ocupam só de afazeres que não vão trazer nada de útil. E tem pessoas que estão aqui e procuram ser úteis aos outros, à sociedade, procuram ter um trabalho, procuram ter uma função dentro da sociedade, né? Que é aquilo que cada um de nós veio, né, fazer dentro da sociedade. Temos uma missão. Além da missão em família, de pais, filhos, mães, nós temos também a missão dentro da nossa sociedade, com o nosso trabalho, né? Em sermos úteis de alguma forma para o melhoramento dessa sociedade. E tem pessoas que a gente vê que vivem aqui que não se preocupam com isso, se preocupam só com o seu cotidiano, com a mesma coisa sempre, não se preocupam com a sua melhoria, ou nem em uma melhoria das coisas materiais aqui no nosso plano mesmo, né? E assim é também no mundo espiritual. Pessoas que chegam lá e ficam, mesmo não sendo más, elas não praticando o mal, elas não progridem, elas ficam estacionadas, né? Até que elas venham a cair na realidade e buscar uma mudança. 996. Uma vez que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como se dá que haja os que agravam sua posição e prolongam seu estado de inferioridade, fazendo mal
como espíritos, desviando os homens do bom caminho. Resposta. São aqueles cujo arrependimento é tardio, que agem assim. O espírito que se arrepende pode em seguida deixar-se arrastar de novo no caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Então, mesmo havendo arrependimento, quando a gente passa para o plano espiritual, já tendo uma consciência, não sendo tão mal, a gente pode vir a arrepender-se de muitos atos que praticou aqui nessa existência. Então a gente volta para lá e pode pedir uma encarnação para reparar esses erros. Mas nem sempre a gente consegue. A gente pode vir novamente e falhar. A gente não estar completamente preparado para essa nova existência, para essa nova reparação. E ao encarnarmos, nós esquecemos sobre a vida espiritual e acabamos nos envolvendo no cotidiano da vida material aqui da Terra e acabamos sendo arrastados por esse cotidiano e esquecemos a missão, o melhoramento que viemos buscar. E podemos novamente falhar. Como a gente já citou, muitas vezes a gente volta e acaba vendo que podia ter um aproveitamento muito melhor dessa encarnação a qual tivemos e não realizamos nem 50%, às vezes menos ainda, daquilo que nos propomos no nosso plano reencarnatório antes de virmos para essa última encarnação a qual estamos vivendo. 997. Vence os espíritos de uma inferioridade notória, acessíveis aos bons sentimentos e tocados pelas preces que se fazem por eles. Como se dá que outros espíritos, que se deveria crer mais esclarecidos, mostrem um endurecimento e um cinismo dos quais nada pode triunfar? E a resposta. A prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, possuído pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste no seu descaminho, exagerando-o ainda, como o fazem os espíritos infelizes, sobre eles a prece nada pode e não poderá nada, senão no dia em que uma luz de arrependimento se manifeste neles. Não se deve perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente. Se sua vida foi repreensível, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, no plano espiritual, assim como aqui também, as orações ajudam, desde que venham acompanhadas de um sentimento de sinceridade, né? De arrependimento pelas coisas ruins, pelos os atos ruins que cometeu. Se não é por esse sentimento sincero de arrependimento, as orações não vão ajudar, né? Porque a espiritualidade sabe quando é sincero o pedido, quando o espírito realmente está arrependido de seus atos inferiores, ou quando é apenas da boca para fora, né? Então, a oração sempre ajuda, desde que venha acompanhada do sentimento sincero de arrependimento. 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? Resposta. A expiação se cumpre durante a existência corporal pelas provas às quais os espíritos se está submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Então, tanto aqui quanto lá, há a expiação dos atos negativos, né? Não há, a gente sempre diz, aqui se faz, aqui se paga, né? Mas às vezes numa encarnação só não é possível pagar tantos erros, né? Então a gente vai colher os frutos das decisões más que a gente tomou até um certo ponto nessa vida, e aquilo que não der para reparar, que não
não vai dar tempo nessa encarnação, a gente vai ter que resgatar em outra existência. Né? O plantio é livre e a colheita é obrigatória. É uma das leis criadas junto com o universo e é imutável. Né? Essa lei é a lei da ação e reação. Tudo que nós fizermos, nós colhemos. 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? E a resposta: o arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Então, como a gente comentou na segunda passada, a primeira etapa é o arrependimento, né? A partir do momento que eu me arrependo dos meus atos ruins e negativos, eu já estou no caminho. Eu vou receber a ajuda e a oportunidade. Mas, além disso, vai ter que haver a reparação desse erro. É por isso que a gente ainda está num planeta de provas e expiações e a gente vê tantas tragédias, tantas coisas perturbadoras ainda acontecendo, né? É porque ainda existe muito resgate, muita expiação ainda acontecendo em virtude de muitos erros que foram cometidos em outras existências. Né? Então, enquanto tiver isso, essas colheitas, vai acontecer, vai continuar acontecendo essas tragédias, esse mundo violento, esse mundo desequilibrado, ele vai continuar por mais um bom tempo, até que começam a nascer espíritos mais evoluídos, mais preparados, e então vai acontecendo uma evolução e vai começar a diminuir então essas tragédias, essas violências, essas mortes trágicas, porque os espíritos já vão estar mais evoluídos, não tendo mais o que está resgatando e espiando. Então o nosso planeta vai se transformar num planeta de regeneração. A perspectiva é que seja a partir de 2057 que vai começar a dar uma melhorada, né? Então é uma estimativa, né? 2057. Eu queria comentar também sobre uma moça que morreu queimada num acidente de carro aqui por perto, né? Que as duas primas dela morreram queimadas também na Boate Kiss. E a gente pensa assim, meu Deus, que tragédia, né? Na mesma família, de três famílias diferentes, mas primas, as três morreram queimadas. De forma, as duas iguais, mas uma de forma diferente, mas também queimada. É resgate, né? Todas as formas trágicas de morte não são atraídos espíritos inocentes, né? São atraídos sempre espíritos que estão em resgate para o bem próprio deles e geralmente no plano reencarnatório eles escolheram essa forma de resgate, né? Então, seja um resgate coletivo, como a Boate Kiss, ou seja individual, é sempre uma forma de resgate. Houve o arrependimento e vai haver também a reparação do erro, né? A gente tem até uma psicografia que chegou para nós quarta? Quarto, não lembro certo. Quarto ou quinto, acho. Quinta, né? A gente vai ler ela na segunda que vem, né? E ela fala sobre isso aí, né? É o resgate. Então nada é por acaso, existe um motivo para acontecer daquela forma, né? A gente não entende porque a gente olha daquela perspectiva nossa daqui, né? As pessoas acham que são fatalidades só, Isso, né? por trás disso existe muito mais, né? Porque se fosse só uma fatalidade, isso não estaria na justiça de Deus, né? Então se você acredita em Deus, você diz, eu acredito em Deus,
E como explicaria isso? Já aconteceu várias situações até de pessoas, romeiros, né? Vão de ônibus lá fazer uma romaria em outra cidade e acabam sofrendo um acidente e vários desencarnam. Como explicar isso? Né? Estão lá orando para Deus e acontece um acidente, né? Então, se não é dessa forma, não existiria uma explicação. A explicação é isso aí, é o resgate, são débitos de outras existências, no plano reencarnatório estava estipulado isso, então são resgates coletivos. Né? Todos os resgates coletivos, seja acidentes de avião, de ônibus, qualquer tipo, eles têm por trás disso uma explicação, né? Nem sempre a gente vai entender aqui. A gente entende às vezes quando vem uma psicografia explicando, né? Mas sempre tem um porquê e um motivo por trás desses acontecimentos. E eles trazem além do porquê, os motivos do resgate, eles trazem grandes mudanças, né? Porque nas grandes tragédias realmente às vezes acontecem grandes prevenções futuras e mudanças. Às vezes, pelo amor, pelo bem, as pessoas não se dão conta do que pode acontecer, mas diante de uma tragédia, às vezes se tomam as providências, o cuidado, o ensinamento, várias coisas, né? Não só para quem espiou, no caso que estava programado, mas para quem vivenciou também. Traz grandes mudanças, grandes ensinamentos. A continuação, então, da questão 999. Se, de acordo com isso, um criminoso dissesse que, uma vez que deve, em todo estado de causa, expiar seu passado, não tem necessidade de arrependimento, em que resultaria isso para ele? E a resposta: se ele se endurece no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e penosa. Então, quando o espírito se obstina no mal, ele vai, consequentemente, colher referente a esse mal, né? Então, quanto mais ele se obstinar nesse mal e mais tempo ele levar para se arrepender, mais tempo ele vai colher coisas negativas, né? A pessoa não pode receber o bem fazendo o mal, né? Então, ela vai receber de acordo com o que ela planta. Então, quanto mais tempo ela levar para se auto-melhorar, mais tempo ela vai levar colhendo coisas negativas. Podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Resposta: sim, em as reparando, mas não creiais resgatar. Resgatar. Por algumas privações puéreis, ou doando depois da vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos sem outro objetivo que si mesmo. Então, nós já estudamos também que nada vale essas automutilações, se martirizar-se a si mesmo, né? Seja através de promessas, seja através de momentos em que as pessoas cultuam religiões ou seitas que se automutilam, né? Em nome da elevação espiritual, né? Os espíritos então dizem que não há nenhum mérito nisso. Então era mais fácil você se sacrificar em prol de alguém, ajudando alguém, do que você se sacrificar fazendo isso Castigando o corpo. com o seu próprio corpo, né? Até é um erro, porque o corpo foi nos dado como um instrumento para nós usarmos nessa encarnação, né? Quanto mais nós aprendermos a preservá-lo, melhor.
tanto de excessos de todos os tipos, né? E as pessoas ainda acabam fazendo isso, né? Então não existe nenhum mérito nisso, seja através de uma promessa, a pessoa vai, eu vou dar 2 quilômetros de joelhos se alcançar tal coisa, né? Não vai adiantar a pessoa fazer isso, não vai ter mérito nenhum ela fazer isso, essa mutilação com o seu próprio corpo, né? Então, o mérito é sempre em prol do que tu faz por outras pessoas através da caridade, né? Aquilo que tu faz consigo mesmo não vai trazer nenhum mérito se tu for lá pagar uma promessa, andar de joelho 2 quilômetros ou fazer outro tipo de... Que nem tem pessoas que usam chicotes e eles mesmos se chicoteiam, caminham não sei quantos quilômetros, descalço e fazendo vários tipos de mutilação em nome da elevação da espiritualidade ou para pagar algum tipo de promessa, né? Isso não conta, não contribui em nada, né? A única contribuição é aquilo que tu faz de caridade em prol do teu irmão, em prol de outra pessoa, como ajuda da outra pessoa. Continuando, o mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito, senão atinge o homem nem em seu orgulho, nem em seus interesses materiais, de que lhe serve para sua justificação restituir depois de sua morte o bem mal adquirido. Então Os bens mal adquiridos. Então que se lhe torna inútil e que dele se aproveitou. De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez a outro permanece o mesmo? De que lhe serve, enfim, se humilhar diante de Deus, se conservar seu orgulho diante dos homens? Então ele diz da mesma forma, né? Que não adianta, por exemplo, tem pessoas que não são pessoas boas ou caridosas durante a vida, e daí, digamos, depois no leito de morte se arrepende e quer doar. Eu vou doar meus bens. Se preocupou a vida inteira com as coisas materiais somente, né? E quando está para desencarnar, se arrepende e vai doar aqueles bens. Não vai adiantar nada, porque ele não vai precisar daqueles bens, né? Ele já está desencarnando. Enquanto ele podia usar, ele usou. Agora, quando ele vai desencarnar, não vai ter uso mesmo. Então, essa doação não vai ter um mérito também para ele, não vai ajudar em nada. Porque o que ele podia fazer era, em vida, podia ter ajudado, ter aproveitado para ajudar outras pessoas, não viver egoisticamente, né? Como a gente já olhou, ninguém já estudou, ninguém proíbe você, desde que seja honestamente, de você evoluir materialmente também, né? Você ter uma boa casa, um bom carro, as necessidades de cada um. O que não pode ser feito é você viver egoisticamente só para aquilo e pensando só em si mesmo, tendo muitas vezes supérfluos e não ajudando ninguém. Isso é um mau uso da riqueza, um mau uso dos bens materiais. Lembrando sempre que é só um empréstimo, né? Nessa encarnação nós podemos vir bastante abastados com bens materiais, pessoas ricas, e se não fizermos um bom uso, na próxima possivelmente venhamos bem pobres para aprender a dar valor para aquilo que não conseguimos dar quando vivemos nessa encarnação. Então é sempre uma troca, né? Então em determinada encarnação, nós que hoje somos pobres já podemos ter tido uma vida rica e vice-versa. Mas se a frase é segundo estado do que nunca, se a pessoa vai desencarnar e quiser doar, porque eu fico, na verdade, meio que julgando gente aqui de Não Me Toque que tinha muitas posses e teve um bom tempo até para se desfazer, para doar, para
Ajudar a entidade? Ajudar e não ajudou. Depois ficou aquela história, né? Não tinha nem herdeiros, nem... Se tivesse feito alguma coisa em prol do próximo, antes de falecer, pelo menos. Na verdade, nesses casos, não que não vá ter mérito, né? Mas tem os graus de percentual de mérito, depende né? da sua intenção, Depende né? da intenção. Se eu vou fazer essa intenção para querer me salvar, eu passei a vida inteira aproveitando as coisas e não pensei em ninguém. Daí agora eu estou desencarnando, vou me arrepender e eu acho que eu vou para o inferno lá, eu acredito na minha religião que eu vou para o inferno e eu quero doar por causa disso, né? Então essa intenção não vai ter mérito, né? Claro, vai fazer o bem, né? Mas o grau de mérito não vai ser o mesmo de quando eu poderia ter feito de uma melhor forma, né? O que vale é a intenção. Quando tiver, tipo, se a intenção no momento foi uma autoavaliação do quanto eu falhei, usufruindo, o reconhecimento do quanto eu podia ter feito diferente, não só em bens materiais, mas como com as pessoas que eu convivo, com a família, com os filhos, como eu poderia ter sido talvez uma pessoa mais tolerante, menos, né? Menos visualista na parte financeira ou materialista. Isso é claro que vai gerar um mérito de... Eu comecei ali, né, a reconhecer... Já começou o arrependimento. O arrependimento. É aquilo que nós falamos lá no começo, desde que seja sincero, né? A intenção mesmo. É assim como na oração, tem que ser sincero esse arrependimento, tem que ser de coração mesmo, né? O mérito é sempre de acordo com o sentimento, né? Quanto mais sincero, mais mérito traz. Porque eu dizer assim, vou deixar para a entidade quando eu morrer porque eu não tenho medo. É diferente de dizer como eu quero fazer alguma coisa com as minhas coisas quando eu não estiver aqui, que não são minhas. Tudo é um empréstimo. Isso é muito palpável para quando a gente realmente, quando tu tá bem na dificuldade. Quando eu não sou uma pessoa ruim, sempre me considerei tentando evoluir nesse lado e uma pessoa boa. Mas quando eu estava doente, no hospital que eu achei que eu não ia sobreviver, eu ficava pensando nisso. Nossa, nada é meu. Nada, minha casa não é minha, nada é meu. Eu não tenho nada aqui comigo, eu vou só eu. Quase duas vezes. Daí eu pensei, nossa, né? Já que eu sobrevivi, minha missão é muito maior, eu preciso melhorar muito mais. Né? E começando dentro de casa, eu com a família, ser mais tolerante no trabalho, com pequenas coisinhas, né? Que a gente quer que façam pra gente, perdoem às vezes, e tu não perdoa a mínima coisa, né? Não consegue ter essa visão, então é bem importante a intenção. Pessoal, mais alguma pergunta referente a esses assuntos ou qualquer outro, né? Aproveitar que estamos na Mila antes de começar a Mila. Eu queria saber, se vocês conseguem me esclarecer, qualquer espírito consegue mandar mensagem psicografada ou tem que ter autorização de alguém, tem que ter merecimento, tem que ter... Porque a gente vê, né, esse pessoal que mandam, esses espíritos que mandam mensagem esclarecedora, se qualquer um pode, que já partiu, pode vir e fazer isso ou não? Tem que haver mérito e tem que haver permissão. Tem que haver um proveito, um propósito. Dentro disso é permitido, né? Por isso que não é feito mais invocações, como a gente já comentou, né? As invocações eram feitas antigamente, na época de Kardec, invocando espíritos evoluídos para responder às suas questões, essas questões que estão no livro aqui que a gente leu, né? Então eles faziam invocações e pediam
para a espiritualidade superior, evoluída, vir e responder essas questões. Após isso, a gente diz que o telefone toca de lá para cá. É com a necessidade da espiritualidade que vem, né? Então a gente evita de fazer essas evocações. Muitas vezes a gente pode citar um exemplo que vai fazer uma evocação de um espírito. Eu quero saber notícia de um familiar. Mas muitas vezes esse familiar está em uma tarefa, porque lá tem trabalho também, assim como aqui. Ele já está numa tarefa, ele já está exercendo um trabalho, né? Ele não tem autorização ou não pode vir. Então a pessoa vai ser vítima de espíritos zombeteiros e brincalhões que vão vir se fazer passar, às vezes até por essa pessoa, né? Se a pessoa não tem um cuidado ou não tem ainda uma experiência para saber distinguir as mensagens. Então não é aconselhável que se faça isso, né? Geralmente, quando a espiritualidade acha necessário e existe um fim útil, ela mesma se encarrega de trazer essas mensagens. E a maioria dos livros psicografados que eu lembro, assim, a maioria que a gente lê, é de espíritos com nomes masculinos. Tem alguma coisa de machismo nos espíritos? Eu nunca prestei atenção nisso. Lúcio, Mas tem, que nem, por exemplo, tem os da Patrícia, da Vera Lúcia, né? Marizete de Carvalho, que é a tia dela, tem a da Patrícia, tem mais de um livro, né? Se eu não me engano, 3 ou 4 tem também, né? Mas tem bastante também livros bastante psicografias de mulheres. Eu vou fazer um levantamento dos meus. Depende da missão do espírito, né? Se nós vamos analisar, tem mais escritores masculinos ou femininos aqui encarnados? Tu sabe dizer? Então tudo isso aí tem que ser avaliado, né? Provavelmente aqui vai ter também, né? Mais homens escritores do que mulheres, de repente, né? E existe um motivo, existe a missão de cada um do outro lado, né? Existe o porquê de cada um. E os espíritos evoluídos, eles se identificam, antes de serem evoluídos, por um sexo masculino ou feminino, né? Mas os espíritos altamente evoluídos, eles já não têm mais isso, né? Eles se tornam energias, e essas energias não têm distinção de homem e mulher, né? Um espírito pode vir numa determinada encarnação e reencarnar como homem, na outra pode vir reencarnar como mulher. Não quer dizer que o espírito é homem numa encarnação, na próxima ele vai continuar sendo sempre homem, né? Ele pode vir várias encarnações como mulher e uma vir como homem, depende da missão e do plano reencarnatório dele, né? Então essa distinção de sexo é mais nós que fazemos aqui, né, no nosso plano. Depende do aprendizado que ele necessita, que o espírito necessita, né? Às vezes foi um homem que maltratou uma mulher, depois ele vai vir resgatar isso. Geralmente vem como mulher para passar por dificuldades assim, as quais ele fez passar, e vice-versa, né? Mas pessoal, nós hoje então ficamos nessa parte do estudo, parando então na questão 1000, continuando na 1001, no próximo encontro, e nós vamos dividir com vocês também mais uma mensagem, psicofonia, a psicofonia então, chegada nos dias de estudos da mediunidade. Lembrando que nós vamos também, posteriormente, estamos ainda analisando, vendo com o tempo, mas vai ser aberto assim como foi aberto. Fizemos o primeiro grupo de estudos da mediunidade com o primeiro grupo, que é o grupo inicial, né, com os que iniciaram então o nosso lar espírita. E posteriormente iniciamos então mais um grupo, vendo que haviam interessados também no estudo, né? Então nós iniciamos na quinta-feira e daí posteriormente iniciamos um novo grupo na quarta-feira
para também estudar e também dar oportunidade a esses que gostariam de estudar a mediunidade. E nós vamos então posteriormente também fazer a abertura de mais um grupo para dar oportunidade também aos demais que estão frequentando talvez na segunda-feira como hoje, que tenham essa intenção ou essa vontade de também conhecer, de também estudar, de também desenvolver a mediunidade. Nós vamos fazer a abertura então de mais um grupo para quem queira. Só lembrando então, né, quem vem na segunda-feira, que estiver assíduo, que estiver frequentando, estudando, mostrando empenho, vai ter também a oportunidade de frequentar e de estudar conosco, então, num dos dias da semana, no estudo da mediunidade, tá bom? Se quiserem me mandando os nomes, deixando nomes, né? A gente vai anotando, né? Depois fica mais fácil pra gente avisar, né? E quem quiser, lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp também, onde nós fazemos a troca de mensagens, né, edificantes. Então, quem quiser fazer parte do grupo também pode deixar o nome anotado no papel aqui, depois a gente acrescenta a pessoa no grupo. Tá? E a Cris vai ler então a mensagem. Então, foi uma psicofonia que foi recebida no dia 11 de agosto de 2021 pelo médium Derli e o espírito é o Lúcio. Boa noite, caros irmãos. Saúdo a todos vós que fazem parte do percentual de todos os escolhidos para ser porta-voz da Boa Nova. Todos vós, a partir de agora, podem ser a palavra amiga deste acontecimento, assim como tantos outros acontecimentos tiveram seus porta-vozes. Serão vós as boas testemunhas do acontecimento nesse momento. Essa bênção do Senhor, o qual propositou a todos vós estarem reunidos para este grande passo. O alcance da busca e da ajuda será muito maior que até agora. E assim sigam nos passos firmes do amor e na persistência de vossos corações, na melhora íntima. Na persistência da busca do conhecimento e da melhora vos fará chegar à felicidade desconhecida. A felicidade que tantos buscam em tantos lugares que não encontrarão. Vós estão no caminho certo para encontrá-la em breve. Basta, então, desta maneira, seguir estes passos tão abençoados e permitidos pelo alto. E assim, então, seguirão todos da melhor maneira, podendo auxiliar a todos aqueles a quem vos chegar. E para que saibam que este é o caminho do amor, serão todos muito bem amparados por toda essa equipe. E nossa felicidade em tê-los conosco nessa caminhada é de tamanho imenso, e queremos que saibam que não os desamparemos. Busquem sempre, perseverem como até agora fizeram, e sempre estaremos convosco. Recebam este abraço carinhoso do irmão e amigo Lúcio. Elevemos então nosso pensamento, respirando fundo, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, pedindo inspiração ao nosso espírito protetor, agradecendo por cada dia que vivemos nessa encarnação atual, pela permissão de estarmos em mais uma chance de aprendizado, por podermos estarmos aqui reunidos hoje, entre amigos, entre irmãos, para mais uma hora de estudo, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que aqui aprendemos, na nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa sociedade. E que agora, agradecendo por tudo, possamos orar por aqueles que têm menos que nós, aqueles que estão passando por necessidades, por sofrimentos, por provas, por expiações, que consigamos irradiar nossas energias positivas de amor e de paz a todos estes irmãos que estejam em hospitais,
estejam lutando pela recuperação de sua saúde, que estejam em asilos, em orfanatos, em presídios, que estejam nos umbrais, pedindo socorro arrependido por seus atos. Que cheguem a cada local do nosso planeta, em cada lar, aonde existe a necessidade da luz, do amor e da paz. Que a espiritualidade amiga possa direcionar essas orações e essas energias positivas de cada um de nós a todos esses irmãos, seja do plano físico quanto dos planos espirituais. A cada um daqueles que foram colocados seus nomes nas caixinhas de irradiação de encarnados e desencarnados. Que recebam nesse instante as nossas orações e os nossos sentimentos de amor e de paz. Agradecemos à espiritualidade amiga, nossos mentores e guias e toda a equipe que faz parte desse trabalho e que possamos continuar sendo merecedores da sua proteção. Estejamos convosco hoje e sempre. Assim seja. Assim seja.